E aí, gente, eu vou falar sobre 5 lições essenciais para infoprodutores. Como é que eu cheguei nesse vídeo? O que que me deu para gravar um vídeo desse? É porque eu tenho alguns amigos que trabalham com infoprodutos e em várias conversas com eles eu acabei percebendo que existem 5 tópicos que acabam, de certa forma, assustando mais os infoprodutores. Então eu resolvi gravar um vídeo sobre esses 5. Claro que num vídeo de 10 minutos mais ou menos, eu não vou conseguir esgotar tudo, né? A minha ideia é depois fazer vídeos mais específicos sobre cada um desses. Mas, para ter uma ideia geral já, a gente já vai conseguir então trazer alguns elementos hoje. Eu trouxe aqui esse formato de tela aqui, que é um formato que facilita para mim, porque daí eu não preciso depois ficar editando esses vídeos, então eu consigo focar mais no conteúdo do que na edição. Então vamos lá. Primeira delas é a questão de direitos autorais. O que acontece com muitos infoprodutores? Eles têm medo de que os direitos autorais sejam violados. Como é que se viola isso? De várias formas. Pode ser ou vendendo o produto no Mercado Livre, ou pode ser copiando, falando a mesma coisa. Tem várias formas de violar. Como é que funciona no direito brasileiro a questão de direitos autorais? Tem que registrar em algum órgão para ser o detentor desses direitos ou não? A resposta é que não. Por quê? Na lei brasileira, aquele que é considerado o autor é aquele que criou a obra, e a obra é considerada a obra se ela for uma criação do espírito, que a lei diz. O que seria uma criação do espírito? Seria aquela criação que teve um certo desenvolvimento mental da pessoa para que ela conseguisse criar essa obra. Se eu pegar uma imagem de uma câmera de segurança, por exemplo, a câmera não precisou fazer nenhum esforço ali para tirar aquelas imagens de trânsito, por exemplo. Então, a imagem de trânsito de uma câmera de segurança não vai ser considerada uma obra intelectual, porque não teve nenhuma intelectualidade ali. Agora, se eu sou um fotógrafo e eu tiro fotos do trânsito, aí sim, aí eu já tenho então um esforço intelectual para conseguir fazer essa obra. Então, no caso da câmera, não vai ter proteção de direitos autorais na câmera de trânsito, mas na câmera do fotógrafo vai ter proteção de direitos autorais. Se esse fotógrafo quiser proteger os direitos, o que ele tem que fazer? Na verdade, ele já tem a proteção legal, tá? Ele não precisa fazer nada de registro, não precisa tomar nenhuma atitude para proteger, porque ele já tem essa proteção. Agora, claro, mesmo ele tendo a proteção, ele pode querer aumentar essa proteção, né? O que ele pode fazer para isso? A primeira coisa que ele tem que fazer é ter essa obra publicada em algum lugar. Por quê? Porque tendo uma publicação, ele vai conseguir futuramente ter prova de que ele foi o autor daquela obra. Por quê? Porque ele já tinha aquela obra publicada em algum lugar antes da segunda pessoa que pegou a obra e publicou. Então, é uma forma dele comprovar. Outra forma dele comprovar que ele é o autor é ele tendo pessoas afirmando que ele é o autor também. Então, uma coisa que uma vez eu acabei recomendando para um amigo meu que estava com um problema em relação aos direitos autorais foi colher testemunhos e publicar a obra dele, que no caso era um texto, publicar em diversos outros lugares além do que de onde estava guardado. O que acontece fazendo isso? Deixa a prova de que ele é o autor muito mais robusta do que se simplesmente ele afirmar que ele é o autor, o que também é possível, porque aquele que se afirma autor, ele de certa forma vai conseguir ter os direitos de autor, a menos que o verdadeiro autor se pronuncie sobre isso. Agora a gente vai para o nosso segundo tópico, que é o seguinte: proteção de dados. Eu acho que se tu é infoprodutor, tu já deve ter ouvido falar sobre a nova lei de proteção de dados, né? Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa lei, ela ainda não entrou em vigor no Brasil, porém a gente já tem uma lei muito parecida na Europa e aqueles infoprodutores que trabalham no mercado europeu, eles já tiveram que se adequar a essa lei. No Brasil, muitos já estão começando a se adequar à lei, só que nem todos conhecem, alguns também não ouviram nem falar da lei ainda, e muitos ainda não sabem como que faz para se adequar. No vídeo de hoje, claro que não vou conseguir esmiuçar todo o assunto, já existe um vídeo meu sobre Lei Geral de Proteção de Dados aqui nesse canal, mas o que eu quero falar sobre a lei aqui, de forma mais genérica, é o seguinte:
tu precisa cuidar dos principais princípios da lei. O princípio da adequação e o princípio da finalidade. O que quer dizer isso para um infoprodutor? Que o infoprodutor, ele não vai poder ficar coletando dados dos clientes dele de qualquer jeito. Ele vai ter que coletar os dados para alguma finalidade. Quando essa finalidade se esgotar, ele não vai mais poder fazer o tratamento desses dados. Vou dar um exemplo. Se eu estou vendendo um curso online, aí na minha página de compra do curso, o cliente tem que colocar o nome dele, o CPF dele, o endereço dele, o apelido dele, a roupa favorita dele, um exemplo grotesco. Eu posso coletar todos esses dados? A lei me permite fazer isso? Permite. Mas eu tenho que fazer isso para uma finalidade, eu tenho que ter uma finalidade para estar utilizando esses dados, e além disso, eu ainda vou ter que ter um respaldo legal. A lei traz vários respaldos legais, eu falei disso já no vídeo passado, num outro vídeo de lei de proteção de dados. A lei traz vários respaldos, eu vou ter que conseguir adequar todos os dados que eu coleto em um dos respaldos legais. E não só os dados que eu coleto, os dados que eu trato. Por quê? Porque o tratamento ele não é só a coleta, o tratamento são vários outros elementos. Então tem que cuidar isso também. Tem gente que diz, tem que ter o consentimento do usuário para qualquer coisa. Na verdade, não tem que ter o consentimento. O consentimento ele é um dos fundamentos legais, mas a gente pode ter outros fundamentos. Proteção do crédito, por exemplo, utilização para fins legais também, tem o cumprimento de uma obrigação. Por exemplo, se eu tenho que te entregar o produto na tua casa, então eu vou precisar do teu endereço, né? Porque senão eu não vou conseguir. Então, nem sempre o consentimento vai ser exigido, mas tem que cuidar desses princípios. Tributos. Muita gente tem dúvida quanto a tributos. E eu vou trazer aqui um geralzão de tributos, tá? A gente tem basicamente, a gente tem o MEI, que é o microempreendedor individual, que daí vai ser uma pessoa, e ela pode ter um funcionário também, mas ela vai ter um limite de faturamento de até mais ou menos R$80 mil por ano. Passando do MEI, então, ela pode se adequar ao Simples Nacional, que é o regime que abrange o MEI também, só que é um regime um pouco mais amplo. Aí, no Simples Nacional, também vai ter um limite de faturamento, e no Simples Nacional, a gente tem uma vantagem que os tributos são bem inferiores aos demais regimes. Depois a gente tem o regime do lucro presumido e depois o regime do lucro real. E também aqueles que descumprem as obrigações tributárias, a gente tem um outro regime que é o de lucro arbitrado, mas daí já é diferente, é um regime mais que a fazenda aplica, no caso, a sanção e acaba então arbitrando o lucro e tudo mais. Mas o que é importante aqui para esse vídeo para tu saber de direito tributário? Que tu precisa pensar na criação da tua empresa de infoproduto com base nesses regimes tributários que eu falei. O que tu tem que fazer? Tu tem que ver qual é a vantagem de cada um desses regimes tributários, qual é a desvantagem de cada um desses regimes tributários e no teu negócio, de acordo com o que tu faz na prática, qual desses regimes que vai ser o mais benéfico para ti. Não quer dizer que tu vai conseguir utilizar esse regime. Tem requisitos para isso e eu posso fazer vídeos específicos. Mas aqui eu quero que tu saiba que existem regimes tributários diferentes e dependendo da opção jurídica que tu fizer, tu vai ter ou mais vantagens ou mais desvantagens. Certo? Vamos para o próximo tópico. Código de Defesa do Consumidor. O que acontece muitas vezes? O infoprodutor, ele começa a vender o produto dele como pessoa física e aí ele não sabe, mas o Código de Defesa do Consumidor já está incidindo ali no negócio dele. Ele tem que cumprir esse código. E aí eu acabo percebendo que alguns infoprodutores cometem algumas infrações sem saber. Por exemplo, a garantia de 7 dias. Garantia é legal, o código já dá essa garantia. Tu não tem um plus dando 7 dias para o teu cliente desistir da compra. Ele já tem essa garantia por lei. Então, se tu ficar fazendo a tua propaganda dizendo que tu dá uma garantia e como se isso fosse um bônus, na verdade tu não está dando bônus nenhum, já tem essa garantia. Existe inclusive uma discussão que é a seguinte: se a lei já dá 7 dias de garantia e eu no meu infoproduto então eu vou dar 7 dias
também, então, na verdade, a garantia vai ser 14 dias. Por quê? Porque a lei já dava 7. Não é unânime isso que eu estou falando, mas é bom tu te ligar, porque pode ser que respingue no teu negócio isso. Então, o que eu acho o melhor de ser feito? Tu dá 30 dias, dá 14 dias, aí tu pode dizer, os primeiros 7 é a garantia legal, tá? Tem mais 21 dias, por exemplo, se a garantia é de 30. Fica melhor, porque vai evitar problemas futuros legais, certo? Outro problema, práticas abusivas. Eu quero que tu pegue o Código de Defesa do Consumidor, vai lá na parte de práticas abusivas e leia tudo aquilo. A parte de publicidade enganosa, toda essa parte. Por quê? Porque tu vai perceber, só lendo o código e olhando para os infoprodutores no geral, tu vai acabar percebendo algumas práticas abusivas e algumas propagandas também que estão contra a lei. Não vou esmiuçar nesse vídeo aqui, tem muita coisa para falar sobre prática abusiva, sobre propaganda enganosa, tem bastante coisa. Se tu se interessar que eu faça um vídeo sobre isso, até comenta aí para eu saber, porque daí eu posso acabar fazendo mesmo. Vamos para o próximo tópico, que é os contratos. Contratos tem vários, tem contrato com gestor de tráfego, tem o contrato com afiliado, dependendo vai ter contrato de parceria entre os produtores, se for uma coprodução. O que tem que saber sobre isso aqui? Eu já tenho vídeo sobre contratos, sobre como fazer um contrato com segurança, mas eu quero aqui trazer alguns elementos rápidos. Primeiro, se tu vai fazer um contrato com o teu gestor de tráfego, além de tu prever as obrigações de cada um deles, além de prever também o que não vai ser obrigação de cada um deles, tu também vai ter que prever em relação aos dados que vocês coletam. Por exemplo, as leads. De quem que vão ser essas leads aí depois que a relação terminar? Porque o gestor de tráfego pode achar que o conjunto ali de leads é dele. E o produtor, produtor, pode achar que o conjunto de leads é teu. De quem que vai ser? Tem que prever isso no contrato. Isso aí pode dar um problemão no futuro, inclusive. Por quê? Porque a gente está falando também de tratamento de dados quando a gente está falando em leads. Algumas leads vão ser em forma de e-mail, por exemplo. Tem que cuidar desse tipo de coisa. Se tu vai fazer contrato com o teu produtor, o que tem que cuidar também? Esse contrato vai se adequar a quantos lançamentos? É para sempre? Ou é nos primeiros X lançamentos? Tem que prever isso aí. Outra coisa que tem que prever também, a divisão dos lucros vai ser com base no lucro, com base no faturamento? Como é que vai ser? É tudo que entrou divide por 2? Ou primeiro tira as despesas? Tem que prever esse tipo de coisa, porque isso dá muito problema. Já tem conteúdo demais para um vídeo. Eu tentei ficar em 10 minutos, já estou em quase 13 aqui. Então eu vou fazer depois vídeos específicos se eu ver que teve interesse por esse assunto. Então, até o próximo vídeo.